E aí, o que você faria com uma participação nos lucros no final do ano de R$ 108 mil no seu atual emprego? Daria para você turbinar a sua festa natalina? Daria para você comprar um pouco mais de presentes para os seus familiares, para os seus amigos? Nem sei o que eu faria com tanto dinheiro assim, mas foi isso que o BNDES pagou e tem pagado em média por funcionário a título de participação nos lucros e resultados, o famoso PLR. Vamos dar uma olhada em mais essa notícia falando dos grandes privilégios daqueles que trabalham na máquina estatal. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você pode também colaborar financeiramente com o meu trabalho clicando no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo também. E vamos a mais esta notícia aqui. Como eu já adiantei no começo, a notícia basicamente fala que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele pagou em média para cada funcionário seus R$ 108 mil a título de participação nos lucros e resultados, que é uma distribuição dos lucros que é feita entre os funcionários de uma empresa no final do exercício, geralmente no final do ano. Faz-se a apuração do lucro, tem as destinações do lucro normalmente, mas tem uma parte que é destinada também aos funcionários para remunerar eles pela participação nos lucros. E no caso do BNDES, o valor pago em média aos funcionários foi de R$ 108 mil. Tem alguns que receberam mais, outros receberam um pouco menos, depois vou mostrar para vocês aqui. Mas, a princípio, você pode dizer, isso é mais um caso estatal, de uma empresa estatal, é normal. Sim, mas se você comparar o banco, o BNDES, com outras estatais, você vê que a coisa é ainda mais esdrúxula. Vamos comparar, por exemplo, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são duas estatais que estão num setor regulamentado, com muitas barreiras de entrada, ou seja, não é uma ampla concorrência, e são bancos estatais, sem forte intervenção do Estado diretamente neles. E mesmo esses bancos, como mostra aqui essa notícia da Folha, mesmo eles não tiveram uma participação nos lucros tão expressiva assim. Do Banco do Brasil, a média é R$ 27 mil e a Caixa Econômica, R$ 24,3 mil. Então, o BNDES está pagando 5 vezes a mais, 4, 5 vezes a mais do que Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o que demonstra que esse valor, e nessa estatal especificamente, é muito mais alto. E, de fato, considera-se que os salários no BNDES são uma coisa assim um pouco afrontosa ao bom senso e a qualquer senso de decência que uma pessoa possa ter. Porque, para além dos salários que os funcionários recebem, para além desse PL altíssimo que eles recebem, eles também têm, além do 13º, férias, essas coisas que todo funcionário tem, eles têm auxílio refeição no valor de R$ 1.688, uma cesta alimentação de mais de R$ 700, uma assistência à saúde de mais de R$ 1.800 e uma assistência educacional que pode chegar até R$ 1.400. Soma só esses benefícios aqui, né, que vai dar uns R$ 3 mil, mais uns 2 mil aqui, 5 mil, mais ou menos uns R$ 6.500, R$ 6.600, só de benefícios. Só esses penduricalhos são muito mais altos do que o salário mínimo, do que a média salarial do brasileiro no geral. Estamos falando aqui de penduricalhos que somam 3 vezes mais do que o salário mínimo atual. E como eu falei, o PLR, na verdade, varia de acordo com o funcionário. Parece que são 2.379 funcionários que recebem essa participação nos lucros. Não sei dizer se é a totalidade dos funcionários, tá? Essa informação eu não sei dizer, mas essa é a quantidade de funcionários que recebem, sendo que alguns, o que recebeu menos, recebeu R$ 13,8 mil, e quem recebeu o máximo, o valor máximo, recebeu R$ 257 mil a título de PLR. E, como diz a reportagem, em geral essas cifras equivalem a 3 meses do salário de cada funcionário contemplado. Ou seja, é como se cada funcionário recebesse aí no final do ano, além do 13º salário, que é constitucional, que todo mundo recebe, um 14º, um 15º e um 16º salário a título dessa participação nos lucros. Mas aí vem a pergunta, por que essa participação nos lucros é tão alta no BNDES, mais alta até do que em outras estatais? E bem, o fato é que essa política de repasse de valores de lucro para funcionários é muito antiga no banco e já está sendo alvo de investigação há muito tempo. Nessa reportagem aqui de 2018, por exemplo, nós vemos que o Tribunal de Contas da União, já no ano anterior a essa reportagem, 2017, já estava fazendo uma auditoria nessas contas do BNDES. E o ministro do TCU, Valton Alencar Rodrigues, disse na época que esses valores pagos aos funcionários, em geral a título de PLR,
fariam corar qualquer pessoa dotada de bom senso. Olha só, estamos falando de um ministro de um Tribunal de Contas da União, né? Um órgão estatal avaliando outro órgão estatal, e ele disse que isso aí é de dar vergonha a quem analisa isso, para você ver o nível do absurdo. Mas então, por que existe esse PLR é tão elevado? O fato é que o lucro do BNDES é muito alto e, naturalmente, ele trabalha como sendo um banco de fomento à atividade econômica. Ele não tem uma concorrência direta. Ele é um banco estatal e sofre concorrência como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, por exemplo, que atuam no setor bancário convencional. Acontece que existe um detalhe muito importante em relação ao BNDES que faz com que o lucro que eles apuram, lucro que é auferido ao final do exercício, seja muito maior do que ele deveria ser, uma tática contábil. Porque vocês sabem, o lucro da empresa, se você perguntar a qualquer pessoa o que é lucro, ela vai dizer que é o total de receitas menos o total de despesas, né, o total de custos da empresa. E aí você obtém um lucro. Claro que contabilmente falando, a coisa é um pouco mais complexa. Existem até estratégias contábeis que permitem a uma empresa, uma entidade, aumentar ou diminuir o lucro em determinado exercício, a depender aí dos interesses dessa empresa. Isso aí pode ou não ser considerado algo fraudulento ou algo assim um pouco inadequado, no caso de uma auditoria, por exemplo. E a situação do BNDES é a seguinte: o BNDES tem uma dívida com a União desde os tempos lá do PT. Por quê? Porque durante os governos petistas, né, desde o primeiro mandato do Lula, mas especialmente durante os mandatos da Dilma, o governo federal capitalizou o BNDES com aportes que ultrapassam 400 bilhões de reais. Isso aqui para financiar aquela política fracassada de campeões nacionais. Vocês se lembram, né? O governo petista pegava dinheiro dos impostos tirados da população, cobrados em cima especialmente de pessoas pobres, na energia elétrica, nos combustíveis, nos medicamentos, nos alimentos, e repassava isso a juros camaradas, juros de pai para filho, para empreiteiros, para Ike Batista, enfim, para esses campeões nacionais, essa galera que surfou na onda do petismo para fazer fortunas, não trouxeram desenvolvimento nenhum no final das contas, mas encheram os próprios bolsos às custas dos cofres da União, no final das contas, às custas do dinheiro que eu e você pagamos. Então, o PT fez esses repasses para o BNDES, e acontece que isso foi cobrado pela União depois, porque foi avaliado que isso foi algo altamente prejudicial aos cofres da União. Qual que é o problema nessa história? O problema é que o BNDES alegou que ele não pode pagar tudo de uma vez, porque isso faria com que eles tivessem prejuízos. Então, eles estão pagando valores parcelados, fazendo o repasse desses débitos do BNDES para com o Tesouro Nacional. E aí é que vem a jogada. Eles estão, ao invés deles repassarem todo o valor que eles deveriam repassar, o que faria até aparecer um prejuízo no balanço do BNDES, eles estão diminuindo essa parcela, negociando para pagar cada vez menos. Então há essa disputa entre o Tribunal de Contas da União e o BNDES para reaver esses valores que ainda estão em débito. Acontece que se o BNDES paga menos para o Tesouro Nacional, repassa menos esses débitos que ele tem, isso significa que o lucro final vai ser maior. Isso artificialmente coloca o lucro da empresa, do banco, né, do BNDES, mais alto no final do ano, o que significa uma maior participação nos lucros para os funcionários. Então, há um claro conflito de interesses nessa história. Para os funcionários, quanto maior for o lucro nominal do banco, melhor, porque o banco está devendo esse dinheiro para a União. Não se pode dizer que ele teve um lucro esse ano, porque ele simplesmente não pagou tudo que deveria. Isso aí está sendo fruto de disputas e tudo mais. Então é um número contábil, um lucro contábil, um lucro nominal que aparece nos demonstrativos. Mas há esse débito que vai ser cobrado em algum momento e vai ter que ser pago. Porém, a participação dos lucros e resultados, o PLR, que vai para a conta dos funcionários, não é contábil, não é nominal. É dinheiro que eles recebem de fato. Então, para eles, tanto faz como tanto fez se esse lucro é real ou não. O importante é que ele vai ser considerado para esse pagamento dos valores que eles têm a receber. Então, há um grande interesse do BNDES, dos funcionários do BNDES, em empurrar essa dívida com a União com a barriga, o que faz o orçamento da União ficar mais apertado, porque é um dinheiro que deveria ser repassado para os cofres do governo federal, que amenizaria as dívidas, né, aliviaria a questão fiscal do governo, e que está sendo retido pelo BNDES por interesses dos funcionários do banco. Então aí você percebe como funciona o jogo de interesses dentro de uma estatal, no caso aí do BNDES.
Para os funcionários é interessante maquiar os dados para conseguir um lucro mais alto. Por quê? Porque isso vai fazer a empresa ser mais sólida, ela vai poder investir mais? Não, no final das contas, isso vai significar apenas mais dinheiro no bolso dos funcionários. Isso pode acontecer em empresas privadas? Pode, com certeza. Mas esse tipo de fraude, esse tipo de maquiagem contábil não duraria tanto tempo numa empresa privada, porque os acionistas, as partes interessadas em saber o real cenário econômico da empresa, atuariam para evitar que esse tipo de coisa se perpetuasse e puniriam os envolvidos, demitiriam os CEOs, os executivos responsáveis pela maquiagem e tudo mais. No caso de uma empresa estatal, não. Todo mundo se protege ali dentro. Por quê? Porque é interesse de todo mundo sai ganhando e ninguém sai perdendo nessa história, a não ser eu e você que somos os pagadores de impostos e que não podemos fazer nada nessa história, né? Supostamente as empresas estatais são do povo brasileiro, mas o povo brasileiro não tem controle nenhum sobre essas empresas. Elas são dos funcionários, especialmente dos funcionários de alto escalão que estão lá dentro. Isso aí serve para a gente entender por que não é um presidente da República que vai mudar as coisas. Ah, por que o Bolsonaro não resolveu o problema? Ele não vai resolver. Outro que venha com ideias mais liberais que ele, mais voltado para o livre mercado do que ele ainda. Ninguém vai resolver esse problema porque esse é um problema do Estado profundo, do Deep State, que forma o Estado como nós o conhecemos. Políticos, governantes, eles são apenas a capa visível de um sistema muito mais profundo, formado por profissionais, por funcionários de carreira, pessoas que estão há anos e anos trabalhando no setor estatal e que não querem largar o osso. Para essas pessoas, tanto faz como tanto fez o Brasil se desenvolver, ser melhor, o importante é eles ganharem cada vez mais dinheiro. Então, não se trata apenas dos ministros do STF aumentando o próprio salário, do pessoal do Legislativo querendo voltar ao aumento salarial também. Estamos falando desse tipo de coisa aqui que acontece em toda parte. Isso aqui, essa questão do BNDES, é apenas um caso, dentre tantos outros, que nos demonstram que não há qualquer interesse no setor estatal em fazer as coisas funcionarem, desenvolver a economia, prestar serviços de qualidade para a população. Não, eles querem apenas encher os próprios bolsos cada vez mais. Para essa gente não basta o salário que eles recebem, os mais de 6 mil reais em benefícios, não. Eles querem uma participação no lucro em média de 108 mil reais por ano aí para cada um deles, ao que equivale a mais 3 salários no final das contas. Um belo presente de Natal para esse pessoal. Se isso é às custas de mim, de você, do nosso dinheiro, do desenvolvimento do país, para eles não faz diferença nenhuma. O importante para essa gente é encher os bolsos de dinheiro. Pois bem, este foi meu breve comentário a respeito dessa situação curiosa e que seria cômica se não fosse trágica. Deixa aí também o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!